O argumento do elaborador da tese, Agostinho de Hipona, qual o argumento dele sobre a predestinação? A questão, irmãos, para vocês entenderem, era a soberania de Deus, tá bom? E alguns até dizem o seguinte, existem programas de debate na televisão que eles falam assim, Deus é soberano nas decisões ou o homem tem livre-arbítrio? Essa pergunta já está errada. Porque o livre-arbítrio, ele não tira a soberania de Deus. Vamos explicar isso para vocês. Bom, a soberania que Agostinho defendia e que os reformados continuaram defendendo, ela diz o seguinte, Deus, para ser soberano, ele tem que determinar todas as coisas. Então eles dizem, nenhum dedo do homem se move a não ser por ordem de Deus. Tá ok? Então eles dizem o seguinte, olha, depois que o homem pecou, não tem mais justificativa para o homem. Tá bom? Então, por exemplo, se você pegar qualquer personagem da Bíblia, então eles dizem, por que Caim matou Abel? Não, antes, vamos lá, por que Caim trouxe para Deus uma oferta rejeitável? Não trouxe o melhor da terra. A oferta da terra era aceitável, tá bom? O que não podia, tinha que trazer do melhor. A Bíblia diz que Abel, a Bíblia comenta que ele trouxe do melhor. Caim não comenta. Então a questão é, por que Abel trouxe do melhor e por que Caim não trouxe do melhor? Segundo eles falam, foi Deus que ordenou. Deus ordenou que Abel acertasse e ordenou que Caim errasse. Tá bom? Essa interpretação é absurda, irmãos. Então, por isso que nós pregamos o livre-arbítrio, porque o homem, ele é responsabilizado na Bíblia. Enquanto a predestinação, ela tira a responsabilidade do homem. Ou tem que ter aquela frase super irracional, né? Deus ordena que o homem peque, mas faz com que o homem execute essa ordem dele, sendo responsável pelo seu pecado. Essa frase é muito irracional. Então, qualquer personagem que você procurar na Bíblia, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que essas pessoas só cometeram esse erro porque Deus soberanamente determinou que eles pecassem. Tá bom? A geração antes do dilúvio, por que eles pecaram? Porque Deus ordenou. Depois do dilúvio, nós vemos que Cã, ele acabou até sendo amaldiçoado por seu pai por causa do pecado. Por que ele fez aquilo? Porque Deus ordenou. Por que ele foi para o Egito e aquele país se tornou idólatra? Porque Deus ordenou. Tudo aconteceria por ordem de Deus. Tá bom? Então, e isso ele dizia o quê? Deus, para ser soberano, ele tem que determinar todas as coisas. Nós pregamos que não. Veja, Deus, o que ele precisa para ser soberano? Deus, para ser soberano, ele precisa ter controles ou determinar limites para todas as coisas. Então, por exemplo, Deus, ele é soberano porque ele já determinou, olha, um dia eu vou julgar todas as atitudes dos homens. Se Deus não fosse soberano, ele não teria condições de julgar. Então, Deus, ele é soberano quando ele mostra controle sobre as atitudes dos outros. Então, Deus é soberano sobre Satanás, não porque ele determina o que Satanás faça, mas porque as atitudes de Satanás têm limite. As atitudes dos homens também têm limite. Tudo bem que às vezes as pessoas usam, tem uns teólogos aí pregando algumas coisas, vendendo até feijão para curar coronavírus. Eu vi uma pessoa falando, está passando dos limites, né? Na verdade, o homem não consegue. Pode parecer que ele consiga passar dos limites de Deus, mas ele não consegue. Na verdade, se isso está acontecendo, é porque Deus está permitindo que eles façam. Só não pode dizer que Deus está ordenando que eles façam. Essa doutrina é que é horrível, que separava, né, as igrejas cristãs, separava as igrejas cristãs das igrejas, principalmente católicas, e também do paganismo. Porque, como eu disse, todo o paganismo defendia isso. Então, a diferença é uma interpretação sobre o que Deus precisa fazer para ser soberano. Ele precisa determinar cada atitude dos homens, ele precisa determinar cada ação do homem, ele precisa determinar que o homem creia ou que o homem seja incrédulo? Não. Por isso, Deus usa até a figura de um mar. Ele diz, eu coloquei limites para o mar. Ou seja, o mar existe limite, tudo existe limite. O homem também tem limite. É assim que Deus mostra que ele é soberano. Então Deus não precisa, para ser soberano, determinar que o Estado Islâmico corte a cabeça de 70 cristãos. Para ser soberano,
Deus não precisa determinar que os aviões sejam jogados na Torre Gêmeas. Não, Deus, para ser soberano, ele permite essas coisas e ele diz, olha, um dia eu vou julgar todos os homens por essas suas atitudes. Então a questão é, por que Deus é soberano? Então, como eu disse, eles defendem que, por exemplo, todas as coisas são ordenadas por Deus. Então até o ateu, ele se torna ateu por ordem de Deus. Isso é um absurdo, irmãos, isso é muito irracional. Eu não sei como alguém consegue pregar isso, e pior, pregar na televisão como se isso fosse uma exaltação a Deus. Irmãos, isso afeta o caráter do nosso Deus. É por isso que nós não devemos pregar essa doutrina. Ela não é uma interpretação normal, ela não é uma interpretação correta. Ela tem fundamento pagão e ela, na verdade, responsabiliza o nosso Deus pelo pecado do querubim ungido e até pelo pecado de Adão e Eva. E de tudo que acontece hoje no mundo, Calvino ainda defendeu que não, o querubim ungido e Adão e Eva, eles pecaram por conta deles, tá bom? Mas a doutrina original dizia que tudo, tá bom, aconteceu por ordem de Deus.